sou Caco Batista e está começando mais um Shortcast. O podcast que dura menos que seu banho, ou pelo menos deveria, e vai te fazer pensar tanto quanto ele. Aqui a gente divaga, lembra de coisas aleatórias, defende gostos duvidosos e filosofa como se fosse 3 da manhã, mesmo sendo 2 da tarde. E durante os próximos 15 minutos eu vou te convidar a pensar em voz alta junto comigo. Bora lá? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre consumo, ou melhor, sobre consumo na internet. A gente escolhe o que a gente consome ou o que consome escolhe a gente? Esse vai ser um papo sobre algoritmo, cultura pop e bolha digital. Bom, eu fiquei pensando muito sobre esse episódio porque a pergunta inicial para mim ela já dá uma certa derivada, né? Ela abre para muitos ganchos ali a partir do momento que a gente desmembra ela. A gente escolhe o que a gente consome ou o que a gente consome escolhe a gente? Eu acho que os dois. Né? Eu acho que a gente escolhe o que a gente consome, acho que de alguma forma a gente vai, né, curando o nosso gosto para coisas que fazem sentido para aquilo que a gente gosta, né? A gente de alguma forma vai estabelecendo ali um parâmetro do que a gente acha considerável e vai estimulando isso e vai ampliando a nossa gama de gostos a partir daí, né? O gosto ele é construído, ele é obviamente ele é construído, mas ao mesmo tempo eu sinto que o que a gente consome também a gente se torna um pouco refém, principalmente quando aquilo não é muito saudável, né? E eu acho que o consumo de como a gente utiliza, né, o consumo da internet hoje em dia ele mudou muito, não só pela questão dos algoritmos, não só pelos figurões que apareceram na internet, porque alguns anos atrás já existiam figurões muito absurdos na internet, mas é estranho ver como tudo isso mudou, sabe? A gente, num começo, né, quando ali o YouTube estava se consolidando, 2004 e tudo mais, num uso bem diferente da internet do que ele era anteriormente, quando a gente começou a ter mais ferramentas, mais coisas para poder, né, brincar de internet, assim dizendo, que era como eu falava quando eu tinha menos idade, uns 14 por aí, era muito diferente. A gente era basicamente como se a gente entrasse na internet para consumir humor, para ver besteira, sabe? Eu lembro que nos começos ali as pessoas recebiam piadas por e-mail, piadas redigidas por e-mail, ou vídeos de sites que mandavam piadas por e-mail, ou charges, né? Várias dessas coisas, ou até mesmo consumir coisas gores, tipo assustador e coisas do gênero. Tudo isso eram perfis, né, do que a gente fazia na internet. A gente tinha essa questão da socialização. E principalmente a internet acabava sendo um meio onde a gente disseminava essas coisas, né? Propagava essas coisas para as outras pessoas e tornava a nossa bolha consciente daquilo que a gente estava consumindo. Então, até mesmo o tempo de um viral, ele era muito diferente, né? Um viral de internet, de fato, para ele fazer todo mundo estar ciente do que é esse viral, é porque ele tinha sido arrebatador, gigantesco, profundo, sabe? Tinha chegado no Brasil profundo, tinha chegado, sabe, em tudo quanto era gente, né? Desde a elite à pobreza, todo mundo sabia aquilo que estava se passando, sabe? Tinha uma diferenciação do consumo. E conforme a gente foi se adaptando, né, ao que foi crescendo, a como a internet foi crescendo, a sensação que dá é que a gente perdeu um pouco desse contexto. Óbvio que a internet começou a formar diversos guetos, né, digitais. A gente começou a ter vários subnúcleos e subnichos que, de alguma forma, contribuíam para novos repertórios e novas coisas sendo criadas na internet. A cultura pop mesmo trouxe uma série de avanços, né, para a internet, dado, né, aí a gente pode falar de um dado importante que é o Google Imagens surgindo a partir da foto do vestido da Versace da Jennifer Lopez. A partir daí muita coisa veio se
consolidando de uma forma diferente, sabe? A gente foi entendendo as coisas de uma forma diferente. Mas, sei lá, sabe? Eu sinto que de alguma forma, agora, os algoritmos estão comandando a gente de uma forma muito louca que a gente não consegue mais socializar desse mesmo jeito. Parece que quem tá do nosso lado tá cada vez mais distante, ou num mundo cada vez mais distante do nosso, que a gente não consegue se entender, a gente não consegue falar a mesma língua. Parece que às vezes a gente tá do lado de alguém que a gente vê todo dia, mas que ela vive uma bolha completamente diferente da nossa. E de fato, as bolhas digitais existem. A gente tem, né, um monte de gente que se afeiçoa e que se aproxima por conta dessas bolhas digitais. Do tipo, eu vou atrás de pessoas que gostam daquilo que eu gosto porque eu não quero ser rechaçado por isso, por aquilo outro, mas eu sinto que isso também tem afastado a gente de uma conexão humana possível. Né? E um dos pontos, acho que principais, quando a gente fala dessa conexão humana possível se desfazendo, é o fato de que hoje em dia a interpretação de texto tem sido um luxo dentro da internet. As pessoas não têm se preocupado em interpretar as coisas decentemente, ou não têm se preocupado em entender aquilo que está sendo dito, ou até mesmo encontrar a verdade naquilo que está sendo dito, né? Com a propagação e a disseminação de fake news e de uma série de coisas, a verdade passou a ser questionável. As pessoas passaram a ter pontos de vista diferentes sobre uma mesma verdade, que às vezes pode não ser uma verdade absoluta, mas é uma verdade base, tá ligado? É algo que é incontestável. Muitas vezes as pessoas passaram a ter opiniões diferentes por conta dessas bolhas digitais, por conta dos algoritmos. E, né, hoje em dia a gente sabe que muita coisa foi pré-fabricada, implementada e tudo mais para que a gente chegasse nesse ponto. Tá aí o caso Epstein, que revelou, né, que Reddit e outras plataformas desse tipo foram responsáveis pela ascensão de incels e de pensamentos da extrema-direita. Então, assim, né, se isso foi uma coisa que foi implantada e tudo mais, como é que a gente faz para aproximar de novo? Como é que a gente faz para diminuir as fronteiras que existem entre a gente e quem pensa diferente da gente? Sabe, a cultura pop não tá dando mais conta de ser o agregador que a gente tinha antes. Porque até mesmo para a cultura pop hoje em dia a gente tem uma questão de discordância, de divergência. Hoje em dia a gente não consegue mais se unir pelo mesmo ponto em comum, porque algo que parece fantástico para muita gente, dá 5 minutos, é forçado, é mal feito, é criticado por muitas outras pessoas que não enxergam a mesma beleza naquilo que a gente vê mais. Né? Ao mesmo tempo que é bom que a gente tenha tido, né, mais consciência sobre aquilo que a gente gosta e desgosta e possa, né, dar mais opinião, ao mesmo tempo a gente tem aprendido a odiar as coisas com muito mais facilidade, a gente tem aprendido a descartar, desprezar as coisas com muito mais facilidade, a não achar as coisas boas ou de alguma forma diminuir um pouco, né, do que é interessante por aí. E eu fico me perguntando qual que é o caminho disso, né? Os algoritmos atualmente eles têm sido modificados cada vez mais em plataformas como, por exemplo, o Instagram, que tem modificado um pouco a relação com os algoritmos justamente pelo fato de como as pessoas estão consumindo hoje em dia. Eu não lembro qual é o nome da pesquisa, mas era uma pesquisa que eu vi que falava exatamente isso, assim, de como o algoritmo inicialmente ele foi uma maneira que, né, as Big Techs usaram para fechar a gente nessas pequenas bolhas, mas que hoje em dia as pessoas não estão se dando mais com essas pequenas bolhas, não estão conseguindo ficar mais nessas pequenas bolhas. O consumo delas tem sido muito maior do que necessariamente essas pequenas bolhas, e que agora eles estão tentando fazer de um meio que isso atenda melhor as pessoas. Eu me pergunto como é que a gente consegue fazer isso. Porque se essas bolhas foram responsáveis por essa ascensão de coisas tão ruins e tudo mais, como a ascensão do fascismo, né, da extrema-direita e tudo mais, como é que a gente reverte isso tudo? Como é que a gente reseta o pensamento das pessoas? Né? E até mesmo na questão do consumo, né?
como é que a gente tira essas pessoas que fizeram de alguma forma carreira se tornando ídolos de nicho, né? Como é que a gente tira essas pessoas que se tornaram famosas fazendo coisas que não necessariamente são benéficas para um comportamento social de modo geral. E isso eu tô falando diretamente da Virgínia, Tigrinho e outros influenciadores também que propagam Tigrinho e tudo mais. Como é que a gente consegue dar a volta nisso, né? Eu acho que claramente essa é mais uma das perguntas que eu tô trazendo aqui, retóricas, né? Onde a gente não tem necessariamente uma resposta consolidada, uma resposta estruturada ali de como fazer isso, mas eu fico me perguntando o que vai ser daqui pra frente, né? A gente tem percebido, de novo citando o caso de Epstein, a gente tem percebido que muitas das verdades absolutas que a gente tinha, ou de informações e contextos que a gente tinha, eles eram falsos, pré-fabricados ou estranhos, né? Com o avanço da tecnologia, com o avanço da IA, o que vai ser disso, né? O que a gente vai consumir nessa era onde a IA se torna, né, algo tão grande quanto tem se tornado? De que forma a gente começa a medir a qualidade daquilo que a gente está vendo? E de que forma a gente faz isso para o nosso próprio bem? Porque, no fim das contas, né, a gente está declinando enquanto sociedade. Não precisa ir muito longe para falar o quanto, né, as casas de apostas estão acabando com vidas e com famílias e pessoas se suicidando ou ficando, né, na mão de agiotas ou perdendo muito dinheiro por conta de coisas do tipo, sabe? Se a gente, de novo, né, trazendo o início do podcast, se a gente escolhe o que a gente consome, por que a gente está consumindo coisa tão ruim? Por que está sendo tão naturalizado que a gente consuma coisas tão esquisitas, tão ruins, ou coisas que não dialogam com a nossa realidade? Por que a gente começou a achar graça em ver a vida dos outros com uma lente de aumento e acompanhar cada segundo? Sabe? Por que a gente se acostumou com relações parasociais do tipo Foflo Biuta e entre outros aí, sabe? Outros influenciadores também, dos quais a gente não, porque eu não tenho muito esse hábito, não me colocando como melhor do que ninguém, pelo contrário. Mas, sabe, por que a gente mantém esse hábito de consumir a vida dos outros nesse sentido, sabe? E se isso, né, não é a gente escolhendo, é o que, né, se a gente escolhe o que a gente consome, ou se o que consome escolhe a gente, se o que a gente consome está escolhendo a gente, qual que é a relação aí, sabe? O que a gente está perdendo nessa relação? Enfim, eu não vou me prolongar muito mais nisso, porque eu acho que esse episódio é mais uma insatisfação, assim, sabe? Um desconforto de estar enxergando isso, vendo no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, ver como, sabe, infelizmente, para fugir um pouco da rotina pesada que a gente vive, muita gente tem optado por, sabe, viver essa coisa meio cérebro liso, que nem um peito de frango, e assistir coisas que não fazem sentido para simplesmente passar o dia, sabe? Para que a volta para casa seja mais tranquila e mais amena, para que a gente possa simplesmente não pensar no patrão, na ida para o trabalho, no cansaço e tudo mais, né? E escolhe deixar ali a mente despreocupada assistindo qualquer merda que tá vindo pela frente. Mas será que a gente tá fazendo um bom papel consumindo qualquer merda desse jeito? O que vocês acham? Conversem aí comigo. E esse foi o Shortcast, rápido, direto, mas eu espero que tenha te feito companhia. E se essa divagação fez sentido pra você, compartilha com alguém que também pensa demais às vezes. Quem sabe a gente aumenta a nossa rodinha de pessoas que pensam demais. Eu sou Caco Batista e a gente se encontra no próximo pensamento. E você? Já parou pra pensar sobre isso?